A História de São Cipriano. Este nome pode soar familiar ao seu ouvido, pois com certeza, se você se interessa por assuntos obscuros, já ouviu falar sobre o Livro de São Cipriano, o famoso capa preta. Mas hoje, em especial, não falaremos com detalhes sobre o livro e as obras de São Cipriano. Contaremos a sua trajetória obscura, a história do feiticeiro e santo da Antioquia. Representa o elo entre Deus e o diabo, entre o puro e o pecaminoso, entre a soberba e a humildade. São Cipriano é mais que um personagem ou um livro de magia. É um símbolo da dualidade da fé humana. Essa história é muito sinistra, obscura, mas não deixa de ser fascinante. E então, vocês estão preparados para esta viagem? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu, atendendo a diversos pedidos. Estamos fazendo nosso primeiro vídeo sobre São Cipriano. Em síntese, a figura de São Cipriano Mago é lendária. Deve ter sido criada no século IV e na Ásia Menor para ilustrar um tema caro aos antigos, a do feiticeiro que vende sua alma ao diabo, mas se converte ao cristianismo. Popularmente, fala-se muito de um São Cipriano Mago, que teria deixado um livro poderoso. Lido de trás para frente, esse livro provocaria fenômenos estranhos. As vacas parariam de dar leite, os animais adoeceriam, os homens seriam prejudicados. Daí as perguntas: quem foi São Cipriano Mago? Quando viveu? E que livro poderoso ele deixou? É o que vamos ver a partir de agora. A lenda de São Cipriano, o feiticeiro, confunde-se com outro célebre Cipriano, imortalizado na Igreja Católica, conhecido como Papa Africano. Apesar do abismo histórico que os afasta, as lendas combinam-se e os ciprianos muitas vezes tornam-se um só na cultura popular. É comum encontrarmos fatos e características pessoais atribuídas equivocadamente, além dos mesmos nomes, os mártires, mas em regiões distintas. Cipriano, o feiticeiro, é celebrado no dia 2 de outubro. Foi um homem que se dedicou boa parte da sua vida ao estudo das ciências ocultas. Após deparar-se com uma jovem chamada Justina, uma serva fiel do cristianismo, se converteu ao catolicismo. Martirizado e canonizado, sua popularidade excedeu a fé cristã devido ao famoso livro de São Cipriano, um compilado de rituais de magia. Filho de pais pagãos e muito ricos, nasceu em 250 d.C. na Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia, pertencente ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas como a alquimia, a astrologia, a adivinhação e as diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia
e outros países aperfeiçoando seus conhecimentos. Aos 30 anos de idade, Cipriano chega à Babilônia a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Foi nessa época que encontrou a bruxa Évora, onde teve a oportunidade de intensificar seus estudos e aprimorar a técnica da premonição. Évora morreu em avançada idade, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, dos quais foram de grande proveito. Assim, o feiticeiro dedicou-se arduamente e logo se tornou conhecido, respeitado e temido por onde passava. Cipriano, além de aperfeiçoar as magias deixadas por sua mestra, ele desenvolveu feitiços extremamente poderosos. O seu contato com o ocultismo e com as trevas se tornou muito mais íntimo. Ele se tornou de certa forma próximo aos demônios e a todos os seres espirituais do mal, o que lhe trouxe muitos poderes e conhecimentos absurdos para aquela época. Em um tempo onde não havia internet, telefone e a forma de comunicação era bastante limitada, conhecimento era tudo. E isso São Cipriano tinha de sobra. Para obter poderes sobrenaturais, Cipriano iniciou-se também na Goétia, evocação de demônios, e por fim firmou um pacto com o diabo, tornando-se um feiticeiro com capacidades fenomenais. Em sua biblioteca, além dos livros de estudo, havia apontamentos próprios que ele fazia em toda parte. Além disso, ele guardava consigo um tesouro mais do que especial para ele: os restos mortais da sua mestra. Ele possuía todo o conhecimento da bruxa Évora contido em cadernos e pergaminhos, memórias e anotações de uma vida inteira, uma herança para o mais destacado dos seus alunos. Em sua trajetória, São Cipriano havia criado todo tipo de magia que você possa imaginar. Existia rituais de magia negra para amarração, rituais de magia negra para dinheiro, rituais de magia negra para deixar aquela pessoa que você odeia pobre, rituais de magia negra de vingança, rituais de magia negra para ver apodrecer em uma doença alguém que você não gosta, rituais de magia negra para separar casais, rituais de magia negra para unir casais, rituais de magia negra para atrair qualquer pessoa sexualmente, rituais de magia negra para controlar demônios, rituais de magia negra até para matar pessoas. Cipriano se sentia bem com suas crenças e desfrutava todos os prazeres que o dinheiro e a magia poderiam lhe proporcionar. Tudo isso mudou diante do caso Justina. Justina era uma jovem cristã, rica e bela. Embora educada no paganismo, na idolatria, tornou-se cristã por conta própria e converteu seus pais. Muito devota, consagrou-se totalmente a Cristo Jesus. Determinou-se a manter a virgindade e recusava-se a casar. Até que um dia um jovem muito rico se apaixonou por Justina. Os pais da donzela, que eram recém-convertidos à fé cristã, concederam-na por esposa. Porém Justina não aceitou se casar. O jovem recorreu a Cipriano para que o feiticeiro aplicasse seu poder, de modo que a donzela abandonasse a fé cristã e se entregasse ao matrimônio. Tendo sido rejeitado como noivo, o jovem resolveu apelar para a feitiçaria e procurou Cipriano, a fim de obter a simpatia da donzela por meio das forças ocultas. O bruxo não só desprezava o cristianismo, como também se deleitava em ridicularizar os símbolos sagrados daquela religião, bem como seus sacerdotes, tendo inclusive se engajado em um movimento de perseguição aos fiéis. Diante do problema daquele jovem, aceitou prontamente fazer o trabalho e, de fato,
empregou todos os seus conhecimentos e auxiliares diabólicos para enfraquecer e dominar a vontade determinada de Justina. Porém, nada surtia efeito. Os recursos iam se esgotando e Cipriano incomodava-se porque começava a desconfiar que não era suficientemente poderoso ou não tanto quanto se achava ser. Atormentou a jovem com todo tipo de sedução mental, usando diversas magias, simpatias, falhando a sutileza, atacou enviando demônios que produziam terríveis visões, mas Justina não se deixou intimidar, sempre protegida por uma infinita fé na proteção de Jesus. Contra todas as investidas do mago, usava somente um signo, fazia somente um gesto, o sinal da cruz. Furioso com aquele fracasso, Cipriano procurou então o demônio que ele havia invocado para fazer o serviço e começou a questioná-lo o porquê que ele não conseguia fazer a donzela Justina se apaixonar pelo jovem. Sem saída, o demônio confessou que nada podia fazer contra a moça por conta do sinal da cruz que ela usava com a fé profunda e inabalável. Justina não tinha medo de qualquer ataque e usava sempre o nome de Jesus Cristo para se defender. Diante do nome de Jesus Cristo, o demônio disse que ele não podia fazer nada a não ser correr. A ineficácia dos feitiços fez com que Cipriano se desiludisse profundamente perante sua fé oculta e se voltasse contra o demônio. Influenciado por um amigo cristão, o bruxo converteu-se ao cristianismo, chegando a queimar seus manuscritos de feitiçaria e distribuir todos os seus bens entre os pobres. As notícias da conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o imperador Diocleciano. Assim, logo foram perseguidos, presos e torturados. Frente ao imperador, viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada e Cipriano açoitado com pentes de ferro, porém não cederam, não negaram a sua fé cristã. Irritado com a resistência, Diocleciano ainda lançou Cipriano e Justina numa caldeira fervente de banha e cera. Os mártires não renunciaram e tampouco transpareciam sofrimento. Mesmo dentro de uma caldeira cheia de óleo fervente, Cipriano e Justina não queimavam, não sentiam dor e parecia que nada lhes acontecia, e isso deixou todos assustados. Então, um feiticeiro chamado Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeito devido a algum feitiço lançado por seu ex-mestre. Na tentativa de desafiar Cipriano e elevar sua moral perante todos, Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira quente. Seu corpo foi dizimado pelo calor em poucos segundos. Após este fato, o imperador Diocleciano finalmente ordenou a morte de Justina e Cipriano. No dia 26 de setembro de 304, os mártires e um outro cristão de nome Teótiso foram decapitados às margens do rio Galo da Nicomédia. Os corpos ficaram expostos por 6 dias, até que um grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob os cuidados de uma senhora chamada Rufina. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João Latrão. O famoso livro de São Cipriano foi redigido antes da sua conversão, mas o mistério que envolve a vida do santo interfere também em seu livro. Uma parte dos manuscritos foi queimada por ele mesmo. A questão é que não se sabe quando e por quem os registros foram reunidos e traduzidos do hebraico para o latim e posteriormente levado para diversas partes do mundo. No decorrer dos anos, o conteúdo sofreu alterações significativas. Houve uma adaptação de acordo com as necessidades e possibilidades contemporâneas, além da adequação necessária nas traduções para os vários idiomas. Esses fatores
colocam em dúvida a fidelidade das versões recentes se comparadas às mais antigas. Atualmente, não é possível falar do livro, mas sim dos livros de São Cipriano. As edições capa preta e capa de aço, ou aquelas intituladas como o autêntico, verdadeiro ou único, enfatizam um mesmo acervo mágico central e ainda exaltam o cristianismo e a vitória do bem sobre o mal. Porém, existem grandes diferenças no conteúdo. Enquanto alguns exemplares apresentam histórias e rituais inofensivos, outros apelam para campos negativistas e destrutivos da magia. Futuramente, faremos um vídeo falando sobre os livros de São Cipriano com mais detalhes. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.